Então, pronto, fiz o curso, comecei mais ou menos em novembro, mais ou menos, o curso de yoga. A escola onde eu tirei o curso era uma escola que a sede é longe, não é aqui, é na Croácia, Uhum. mas a professora dá muitos cursos online e dá muitos cursos por todo o mundo, no México, no Sri Lanka e tudo mais. E por causa de questões do Covid, não se podia estar muito tempo lá, nem queriam ter esse. Pronto, queriam aumentar a segurança Sim. para nós, e então decidiram fazer uma primeira parte online e depois acabamos então 15 dias no Sri Lanka para fazer a parte final e as avaliações, e também porque aprender pessoalmente é sempre diferente, especialmente yoga, não é? Que tu Exato. precisas de contacto físico, as vibrações entre as pessoas, as energias, e portanto é diferente. E bem, comecei em novembro, depois fui para lá, efetivamente, sim, em fevereiro fui para lá, exato, no final de janeiro, início de Uhum. fevereiro, e já lá decidi que, e também as próprias professoras nos aconselharam, mal saíssemos do curso, começarmos logo a dar aulas, nem que fosse a algum familiar, alguém conhecido, uns amigos, para ganharmos à vontade, porque quando estamos Uhum. no curso aprendemos muito, absorvemos imensa informação e depois é o momento em que vamos estar, por um lado, inseguras, porque nunca demos aula nem nada, mas por outro lado é o momento em que estamos mais preparadas. Se a partir daí Exato. pararmos, é o pior, não é? Pois é. Pronto. Então, basicamente, eu cheguei e comecei logo a dar aulas, porque já tinha falado com um professor que me dá treino de musculação no ginásio, e Uhum. ele tem um espaço, e eu já tinha falado com ele sobre essa hipótese quando eu voltasse do curso, e ele basicamente arrenda-me o espaço e eu tenho lá as minhas aulas presenciais. Agora, proximamente, pretendo começar online, porque também algumas pessoas que me seguem, que me veem nas redes sociais, não são do Porto. Aliás, a maior Exato. parte não é do Porto. É o meu caso. Exato, tu estás onde? Eu sou de Lisboa. Lisboa, pois. Eu tenho a maior parte, eu diria que 80% são pessoas do sul, de Lisboa ou mais lá para Uhum. baixo. E pronto, e por isso acho que dar as aulas online vai ser também uma boa oportunidade para aumentar, e porque as pessoas, é assim, tens no yoga tens de tudo, como em todo lado, mas tens todo o tipo de praticantes, aqueles que preferem Uhum. mais o contacto, que gostam de sentir as energias, que gostam de ter esses momentos mais íntimos, e depois tens outros que se calhar usam o yoga mais como uma ferramenta para se sentirem melhor e estarem mais calmos, mas que não têm essa ligação tão intensa e tal. Portanto, se calhar uma aula online em que já conseguem ter as indicações do professor, estão no conforto de sua casa, portanto não têm que estar a gastarem tempo e dinheiro com deslocações, e para eles isso é-lhes suficiente. Portanto, tens um bocado os dois públicos, e assim é mais fácil de agradar a maior parte das pessoas. Eu acho que é boa ideia. E quando é que consegues assim adiantar quando é que vai sair esse projeto? Exato, olha, as aulas online eu já as tenho, planeadas, portanto, ainda este mês, estou ainda a definir a data em que vou começar, quero começar assim no início de uma semana, mas ainda este mês tenciono começar a dar as aulas online. Acho que isso vai ser muito bom. E consegues agora dizer-me assim como é que o yoga apareceu na tua vida? Porque eu estive a ver que tu, apesar de seres professora há pouco tempo, o yoga sempre foi uma parte importante de ti, mas especialmente desde a quarentena, não foi? Exato, olha, eu já praticava antes da quarentena. A minha mãe já fazia ioga há muitos anos, Uhum. só que eu, pronto, tu se calhar deves saber, porque como me segues eu estou sempre a dizer isto, sou uma pessoa muito ativa e faço muito desporto. E Sim. portanto, eu quando era um bocadinho mais nova, por exemplo, se calhar, sim, estavas com a tua idade, se calhar um bocadinho antes, hum, achava que era uma coisa muito parada: eu preciso de mais estímulos, preciso de coisas mais rápidas, mais movimento e tal". Mas depois, eu acho que diria com 19, 20 anos, se calhar um bocadinho antes, por aí essa idade, comecei a fazer, porque a minha mãe dizia: "Bárbara, faz-me super bem, deixa-me tranquila", e tudo mais, explicava os benefícios. E eu comecei a praticar, e assim, algumas aulas, uma aula ou outra, mas coisas assim muito dispersas, e não foi Uhum. a primeira aula. Eu gostei, mas não foi aquela coisa paixão, foi uma coisa Sim. que depois foi crescendo e que foi aumentando. E, portanto, comecei a ir mais ao hot yoga, há aqui no Porto, também há em Lisboa, penso eu, que é um estúdio de, pronto, yoga aquecido, que fazemos dentro de um ambiente aquecido, Ah, isso e é giro. Não é assim mais sabia. escuro. É muito diferente, e lá está, para quem está a começar,
tem esse estímulo de, uau, sai de lá a suar, sente mais o corpo. Quando és uma pessoa que já estás mais dentro do yoga, já estás mais sensível à prática, então já não precisas de tantos estímulos, percebes? Sim. E pronto, comecei a fazer assim, mas de vez em quando, e depois na quarentena, eu e toda a gente também passávamos muitas horas dentro de casa, e eu, claro, ia dar as minhas caminhadas e tal, as que nos permitiam, quando nos permitiam, mas senti que, por exemplo, faziam se calhar um treino assim mais rápido, mais acelerado em casa de manhã, mas depois eu tinha todo o dia pela frente e queria me mexer, mas não queria fazer nada demasiado pesado também, porque já era demasiado, e Sim. então comecei a fazer vídeos no YouTube de yoga. E encontrava, pronto, assim, professoras que gostava mais, que tinham um estilo mais que eu gostasse, começava por 15 minutos, 20 minutos e tal, e pronto, e a partir daí começou a entrar na minha rotina, eu comecei a fazer muito regularmente, eu também já tinha tido, quando era mais pequena, mais nova, fiz balé, portanto já estava muito próxima de tudo o que fosse movimento do corpo, flexibilidade, e por isso, pronto, isso também ajuda, claro, a que seja uma coisa que me interesse. E também na quarentena comecei, porque tu quando te deparas com o yoga, automaticamente te deparas com meditação e com Sim. esse tipo de práticas. E, portanto, comecei a fazer as 2 coisas, porque, claro, todos precisávamos de ter algumas ferramentas para ter a cabeça no lugar, e comecei a fazer também meditação, mais ao final do dia, às vezes até fazia com a minha mãe, sentávamos as 2, fazíamos as 2 meditação, e pronto, comecei a entrar mais no mais a perceber as coisas mais a fundo e a perceber que o yoga é muito mais do que aquilo que nós vemos só na primeira aula ou só quando chegamos a uma aula. Toda a filosofia que tem por trás, todo o objetivo que tem por trás, os benefícios para o corpo e pronto. E a partir daí fiquei muito interessada e aqui estamos. Sim. E essa era uma das minhas perguntas. Tu dizes que o Uhum, yoga é uma filosofia de vida. Consegues exato. explicar em que é que consiste essa filosofia? Claro, então, na minha opinião, quando nós começamos a fazer yoga desta forma mais regular e mais. hum, Quando estamos mais próximos da questão, sem ser só fazer uma aula de vez em quando, hum, percebes que, portanto, os benefícios que ele te traz são físicos e psicológicos. Psicológicos, por um lado, porque, pronto, tens a questão óbvia de que é uma prática que te acalma, que te volta, que te traz a atenção para ti mesmo, etc. Mas não é só isso, é, por exemplo, as posturas em si, que nós chamamos asanas. As Uhum. posturas, quando nós as estamos a fazer, e muitas vezes olhamos para alguém que está a fazer uma postura que nós pensamos, o meu corpo não faz aquilo, é impossível. E depois, quando o experimentamos e percebemos que o corpo é capaz de o fazer, eliminas uma série de barreiras mentais que depois te passam para a tua vida, percebes? Já me Sim. aconteceu muitas vezes estar a praticar uma postura, a praticar, a achar, eu nunca vou conseguir chegar lá, vai ser mesmo difícil, não sei o quê, eu não tenho isto, falta-me aquilo, como é que o corpo faz aquilo, vai contra a gravidade. E depois acontece, porque tu acreditas que és capaz e percebes que o teu corpo é capaz de fazer muito mais, mas tipo, muito mais do que aquilo que nós achamos, qualquer pessoa. E portanto, isso inevitavelmente transfere-se para a tua vida. Quando tens que fazer um exame, quando tens que fazer um trabalho, quando tens que fazer uma entrevista, tu quebras essas barreiras mentais e começas a perceber que eu sou capaz, eu consigo fazer. Se eu acreditar que sou, eu faço. E portanto, o yoga tem essa parte psicológica, que não é Uhum. só o estar zen e tranquilo, não, mas é criar resiliência, acreditares em ti, criares confiança em ti mesma. E depois tem a parte física que é uma prática que te tenta trazer benefícios, ao mesmo tempo sem te forçar. Portanto, as pessoas às vezes acham que com um método de flexibilidade e não sei o que, não sei o que mais, que estás a forçar, que o melhor é forçar, tens que forçar até doer e até conseguir. E não é assim. O yoga não Uhum. é suposto que tu sintas dores. Agora, claro, se estás a fazer alguma postura nova ou assim, que sintas uma sensação diferente ou estranha, é normal. Mas que sintas dores já não é normal. E Sim. portanto, tens práticas que se focam mais no corpo e os benefícios que traz, por exemplo, para o sistema digestivo, para o sistema respiratório. Por exemplo, durante a prática nós tentamos sempre que cada movimento seja acompanhado pela respiração e com sentido, ou seja,
quando tu inspiras, o teu corpo naturalmente, como tu estás a inspirar, a tua caixa torácica está a elevar-se, o teu movimento natural do corpo é que o teu peito abra, que os teus ombros deixam, portanto, isso é o natural. Então no yoga o que é que fazemos? Sempre que queremos fazer uma postura de peito aberto, vamos inspirar, porque assim já Ok. estás a ajudar, percebes? Já estás, o teu movimento natural do corpo já vai ajudar, e depois só tens que dar o extra para Ok. acabares a postura. E isso acaba por ser bom para tu controlares a respiração, que tem, lá está, os benefícios a nível físico, para controlares, a tua capacidade de entender o teu corpo, porque também é outra coisa que, por exemplo, isto às vezes parece parvo, mas é verdade, uma pessoa que não esteja habituada a fazer este tipo de exercícios, tu às vezes podes chegar à beira da pessoa e dizer assim: levanta a mão esquerda e faz um ângulo de tal graus com ela. E a pessoa não sabe o que fazer, não tem a consciência corporal, nem sabe bem como o fazer. E isso, pronto, ganhas no yoga. E relativamente ao resto do organismo e do sistema linfático e digestivo, por exemplo, as posturas, cada postura tem a sua intenção, não é? E, por exemplo, as posturas em que nos torcemos, portanto, fazemos uma rotação, por exemplo, estou a olhar para a frente e rodo o tronco, mantendo as pernas voltadas para a frente, é uma postura que está a criar uma torção interior nos órgãos e no teu corpo, que é boa para libertar pressões de ar que haja. Por exemplo, se tens alguma... Por exemplo, a mim acontece-me quando viajo de avião, cria-se ar dentro do corpo, inchamos muitas vezes, e ao fazer esses movimentos de torção, estás como que a descomprimir, percebes? É como quando tu lavas uma peça de roupa e a torces para sair a água extra. Pronto, basicamente é isso que tu fazes ao teu corpo, e esse ar acumulado que está aí, às vezes até provoca dores, como quando temos cólicas, sabes? As cólicas são ar, é ar que está aí num sítio que não devia estar, e portanto tu ao fazeres estes movimentos que não são normais no dia-a-dia, uma pessoa não anda a torcer-se toda, não é? Sim. Acabas por libertar esses ares, essas pressões que estão aí presas e que te trazem bem-estar, alívio, sentes-te menos inchada, sentes-te mais leve, a digestão fazes mais facilmente, porque os órgãos estão trabalhados, percebes? E o yoga também é bom assim a nível da ansiedade, não é? Claro, e depois tens a questão da ansiedade e do stress que, primeiro, por teres a parte da respiração, por exemplo, uma pessoa quando está estressada é porque está automaticamente a respirar muito, muito rápido. E, Sim. portanto, teres estas práticas de respiração e de meditação dentro do yoga e ao longo da prática ajuda-te imenso a controlar isso, porque é como sabes, quando as pessoas dizem se tu sorrires mais, estás mais feliz. É quase isso, ou seja, se tu controlas a respiração, consegues acalmar-te mesmo que haja um problema para trás, percebes? Sim. É um bocado por aí. Desculpa se me alongo um bocado aqui. Não, é bom, é bom. Exato. Podes dizer assim um bocado como é que é a tua rotina diária e onde é que o yoga se insere na tua rotina diária? Tipo, quando é que praticas yoga? Ok, eu se calhar vou-te dizer mais um bocadinho. Eu neste momento, como já estou a ter mais aulas e não sei o que, neste momento já é uma coisa que faço mais regularmente e faço todos os dias e já várias vezes ao dia, por causa das aulas e tudo mais. Mas antes de dar aulas, portanto, para uma pessoa que queira introduzir na sua rotina, não é? Os momentos que eu fazia era muito, por exemplo, fim de semana, de manhã, quase sempre. Era uma boa forma de começar o fim de semana, assim aproveitava, acordava um bocadinho mais cedo, já estava a ser mais produtiva e sentia, eu pelo menos tenho essa sensação, por exemplo, sábado de manhã, quando acordo cedo, tenho aquela sensação de que tenho todo um dia pela frente, tenho todo o tempo do mundo, sabes? Sim. E por isso acho que é uma boa altura para introduzir uma prática, é nesses momentos em que tu sentes, ok, tenho tempo. Principalmente quando estás a começar, porque quando já tens mais experiência, tens mais facilidade em, de repente, estou a trabalhar e penso, vou fazer um bocadinho de yoga e vou-me sentar ali e já me consigo acalmar em 2 segundos. Mas Sim, isso já é quando assim estás a mais começar... automático. Exato. Mas quando estás a começar, isso não é bem assim. Então, é melhor ter essa sensação de que, ok, tenho tempo. E, portanto, ao fim de semana de manhã. Durante a semana, variava um bocadinho consoante o meu horário que eu tivesse para fazer, mas os momentos também continuam a ser de manhã antes de começar o dia, mas
não era a minha preferência era ao final do dia. Portanto, por exemplo, Uhum. entre aquele espaço de que acabas o trabalho e antes de jantar, por exemplo, Sim. fazer uma prática de yoga aí, para mim era ótimo. Na quarentena eu tinha muita mania de fazer à hora do almoço. Antes de ir almoçar, portanto tenho uma horinha para almoçar, nessa hora fazia primeiro a prática de yoga e depois ia almoçar, porque era uma boa forma também de acabar a manhã. Sim. Mas pronto, eu acho que o conselho que eu dou em termos de quando fazer é numa altura em que tu sintas que a seguir não vem assim nada, ou seja, que não vem nenhuma preocupação a seguir, percebes? Ou Sim. seja, antes de ir para o jantar ou para a cama, ao fim de semana, porque pronto, estamos normalmente mais calmos, ou seja, começar assim, depois mais para a frente, quando já tens mais experiência aí, e acho que aí é que traz maior benefício, que é quando tens a capacidade de o fazer a meio de uma situação, por exemplo, mais estressante, e tu Uhum. fazes a prática e isso ajuda a acalmar e todos esses benefícios de que falamos. E fazias mais ou menos durante quanto tempo? Olha, numa fase inicial, meia hora, talvez, meia hora, sim. No máximo meia hora, sim. Depois comecei, claro, a aumentar bastante o tempo e também com quanto mais gostas, menos te parece, não é? Então, Sim. neste momento, para mim, uma prática de meia hora não é nada, passa assim. Agora as minhas práticas são tipo 1 hora e meia para aí, estou ali a fazer mil coisas. Mas no início, meia hora chegava-me. E o que é que recomendarias a uma pessoa que quer começar a fazer yoga? Tipo assim, Uhum. alguns exercícios ou quanto tempo? Exato. Eu, para quem está a começar, acho que o tempo não é muito. Ou seja, é uma questão, o tempo, relativamente ao tempo, acho que é cada um experimentar e ver o que é que gosta, ou também ir assim aumentando como eu fazia. Uma coisa que eu acho importante, principalmente o yoga principalmente, porque, por exemplo, se tu fores. Claro que não se compara, mas, por exemplo, se fores a uma aula de ginásio, se fores um treino de musculação, ou se fores fazer um desporto novo, pádel ou assim, tu logo à primeira já sabes se gostaste, se não. Mas o yoga é quase impossível perceber a sua essência indo só a uma aula ou duas. Ok. Portanto, acho que o melhor conselho que eu podia dar é que as pessoas sejam, se querem realmente saber, estar perto destes benefícios e conhecer melhor a prática, serem consistentes, percebes? Porque só à primeira não vão conseguir sequer perceber um décimo do bom que depois se torna em todos os parâmetros. E em termos de que tipos de aulas, é assim, o yoga, em termos de estilos, há uma infinidade de estilos, uma coisa brutal. Só que qual é a vantagem quando estamos a começar? É que nós não sabemos. Então, simplesmente vamos e fazemos o que nos estão a dar porque nós não temos bem essa consciência. Mas lá está, uma boa forma é, por exemplo, vídeos no YouTube para começar a acompanhar só, por exemplo, algumas diretrizes que as professoras dão durante a aula. Por exemplo, eu estou a dar uma aula para iniciantes, tenho que explicar melhor cada coisa que estou a dizer, enquanto que se for uma aula para pessoas que já estejam habituadas, digo o nome da postura ou digo vamos para down dog e as pessoas já sabem o que é que vamos fazer e já sabem o que vem a seguir, se calhar, percebes? Portanto, por Sim. exemplo, começar com os vídeos no YouTube, mas acho que a minha dica número 1 é mesmo a consistência. Ok. Vou ver aqui se tenho mais alguma coisa. Exato. Acho que se calhar. Como é que descreverias o yoga numa palavra? Sim, aquelas Boa pergunta. difíceis. Como é que descreveria o yoga numa palavra? Equilíbrio. Olha, por falar nisso, tenho aqui uma que é que outras práticas de vida é que é preciso para ter assim uma vida equilibrada, porque tu queres passar nas tuas redes sociais é o teu lifestyle de vida equilibrada. Exato, exato. Que outras práticas, não é? Uhum. Portanto, claro, para além da meditação, como já tínhamos falado, que está um bocadinho relacionado, um bocadinho bastante. Uma coisa, quer dizer, há várias coisas que eu tento incluir no meu dia a dia que acho que me ajudam a manter-me equilibrada. E isto, eu acho que
o ponto principal para estarmos equilibrados é interno e é a nossa cabeça. Portanto, se acharmos que é como nos vemos ao espelho, ou se acharmos que é o que temos, ou se acharmos que é as relações com as outras pessoas, também é, mas acho que o foco principal é mesmo a nossa mente, e se isto estiver equilibrado, o resto está tudo equilibrado. E portanto, práticas, por exemplo, que me ajudam a manter então a mente mais dessa forma, é, por exemplo, ter no meu dia, arranjar tempo para mim e valorizar esse tempo. E esse tempo para mim vai ser, por exemplo, um tempo de leitura, um tempo de escrita, portanto, ter esses momentos que não seja estar com o telemóvel, porque já passamos bastantes horas, não é? E com os computadores, etc. Portanto, ter esse tempo de reflexão e pensamento é muito importante. Isso eu acho que é. E muda-nos, porque se nós paramos um bocadinho na correria do dia a dia para pensar só, porque às vezes nós já estamos tão metidos na correria que é sempre uma coisa atrás da outra, tipo, o que é que vou fazer a seguir, o que é que vou fazer a seguir, o que é que vou fazer a seguir, e já perdemos, já nem sequer estamos aqui nunca, não estamos no que estamos a fazer nunca. E, portanto, ter esses momentos de reflexão, simplesmente, por exemplo, às vezes estou simplesmente sentada no sofá, olhar lá para fora e a pensar sobre o que quer que seja, algum tema, o que me vem à cabeça, e esses momentos são momentos em que tu te questionas se estás a fazer as coisas bem, se estás a fazer as coisas mal, o que é que podes melhorar, o que é que, não, o que, é que podes fazer diferente, e isso no final do dia vai-te ajudar a manter uma cabeça mais sã. E o que é que eu estava a dizer? E para isso também, coisas como passar bastante tempo em contacto com a natureza, isso é algo que a mim me equilibra bastante. E há estudos sobre isso e tudo, portanto é uma coisa real dos benefícios de estarmos à beira das árvores, à beira das plantas, à beira do mar, que nos trazem, porque basicamente voltamos à nossa essência, não é? Sim. Mexer o corpo, portanto, através do yoga, através do desporto, o que quer que seja, caminhadas, bicicleta, pádel, natação, qualquer coisa, mexer o corpo, não no sentido de quereres uma determinada estética com ele, claro que isso todos temos os nossos objetivos, e se estivermos muito bem, cada um sabe o que quer, mas num sentido de libertar tensões, sabes? Suar, sentir que somos capazes de fazer coisas, o que quer que seja, que também é outra prática muito importante. A alimentação também acaba por ter um papel importante, porque o que tu comes também acaba por se refletir no como tu sentes a nível físico, e se tu te sentires melhor a nível físico também, o resto também fica melhor. Exato. Pronto. E educar-te relativamente, voltando um bocadinho ao que estávamos a falar da mente, uma das coisas que acho que me faz mais manter os pés na terra e tudo, é ouvir pessoas que sabem, é ler livros pelo sentido de tirar conhecimento. Não estou a dizer ler, por exemplo, um romance ou assim, não, estou a dizer ler um livro que te ensina alguma coisa, ouvir reflexões, tentar estar em contacto. Hoje em dia nós temos a facilidade de pegar no telemóvel e podemos ir ao YouTube ou assim e ver pessoas a falar de assuntos que realmente percebem e que têm conhecimento, e eu acho que isso é outra coisa que nos traz também muito equilíbrio e bem-estar, é sentirmos que sabemos, que temos conhecimento, que há assuntos que nós sabemos falar sobre eles, e isso também nos traz confiança e é outro fator de equilíbrio. E depois, sei lá, uma série de coisas na relação com as pessoas também, tentar, há pessoas que são mais sociais, há outras menos, mas temos sempre algo de bom que conseguimos extrair das outras pessoas, e isso é outro fator que te ajuda a equilibrar. Mas sim, acho que diria essencialmente são estas coisas. E agora, só para terminar, quais é que são assim os teus planos para o futuro? Coisas que queres concretizar a longo prazo, curto prazo? Olha, planos para o futuro. Outra coisa que eu tento fazer, que também vai um bocado ao encontro da tua pergunta anterior, é planear pequenos passos
mas não planear muito longe, porque Uhum. isso também acaba por nos causar às vezes alguma ansiedade. Já tenho esta Sim. idade, eu devia estar a fazer tal. Acho que eu não sou nada de pensar demasiado longe, mas pensar que o próximo passo faça sentido, não é? E pronto, agora estou nesta caminhada para aumentar o meu conhecimento sobre o ioga e sobre o bem-estar mais aprofundado no ioga, mas, hum, e portanto, a minha direção nesse momento está para aí. O que eu gostaria era conseguir tornar isso o meu full time, percebes? Ou seja, Uhum. fazer isso totalmente, todo o meu dia, de várias formas, porque não só através de aulas, mas também poder, sei lá, dar aconselhamento a pessoas, poder dar workshops, mais eventos, portanto, ou seja, conseguir partilhar o máximo de mim com as outras pessoas e fazendo uma coisa que eu tanto gosto, que acho que isso na vida acaba por ser chave, ou seja, nós procurarmos fazer o que gostamos, isto parece um bocado clichê, mas é verdade, é verdade. Quando fazemos o que gostamos, acabamos por ser muito melhores e Uhum. conseguimos vingar, mesmo que à partida as pessoas achem que é uma área que não vai dar e que Sim. isto não é para ti, ou não sei o quê, ou tu és tão inteligente, devias fazer não sei o quê. Nós em Hum, jornalismo ouvimos muito isso. Claro, esquece, esquece. Se tu gostares e se te empenhares se tiveres o teu sexto sentido aí, a coisa vai correr bem, vai correr bem. E pronto, o meu plano é um bocado este, a curto prazo é, pronto, agora aumentar as aulas, criar as aulas online, aumentar um bocado o meu conhecimento e transmitir mais também. E a longo prazo é isso, é tornar isto uma questão full time e pronto, e consegui conciliar com toda a minha vida pessoal, não é? Sim, sempre E pronto, importante. exato, exatamente. E pronto, e é isto. E Não sei se tens pronto, mais alguma pergunta. acho que já acabamos. Já acabamos? Tens material? Espero que sim. Acho que sim. Também se tiver alguma Sim, pergunta, posso perguntar por mensagem. claro que sim, Mas claro que acho que sim. está tudo. Se tiveres alguma pergunta para isto, ou se tiveres outra pergunta por algum motivo, já sabes, o meu Instagram eu tento responder sempre às mensagens direitas todas, mesmo que demoram um bocadinho às vezes, mas respondo a tudo, portanto tu estás à vontade para falar comigo quando quiseres sobre o que quiseres. Ok, Está obrigada. bem? E E depois espero que corra bem o trabalho. quando o artigo sair, eu mando. Exato, boa. Boa, Ok, estamos combinadas. obrigada. Olha, obrigada, um beijinho grande e boa Beijinho, sorte. gostei muito de conhecer. Obrigada, Mariana, um beijinho. Deus, Tchau, tchau. beijinhos.